Seguimos o baile. Já falei bastante para você nessa sequência de vídeos aqui sobre a redação, né? Então agora a gente vai focar nas duas áreas do primeiro domingo, linguagens e humanas. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo é focado nas pessoas que não estudaram para o Enem. Você que está aí, que fez um simulado semana passada e acertou 38 em linguagens e 42 em humanas, não é para você, tá? Tchauzinho. Não é aqui que você vai encontrar dicas. Aqui é para quem não tá acertando, não fez simulado de Enem. Quer saber o mínimo sobre as áreas de linguagens e humanas para não fazer um fiasco. Esse é o objetivo. Como é que eu faço para diminuir o meu fiasco no Enem? Essa é a grande pergunta. Professor, eu vou fazer um fiasco, como é que eu diminuo? Lá vamos nós. A prova do primeiro domingo, excetuando redação, a prova de linguagens e humanas, é a sua prova. É a prova para quem estudou pouco. Por que acontece? A gente vai ver no próximo vídeo que natureza e matemática o buraco é mais embaixo. Com certeza não, vai. Muito provavelmente o seu número de acertos no segundo domingo vai ser menor do que no primeiro. Seria uma raridade se fosse o contrário. Se você perguntar para vários alunos pelo Brasil, se a gente fizer um comparativo dos alunos do Brasil inteiro, a imensa maioria vai melhor no primeiro domingo do que no segundo. A gente está falando de 70% a 80% dos alunos, 80% acho que dá para dizer tranquilamente, vai melhor no primeiro domingo. Por quê? Porque é uma prova, não importa o quanto nós, professores, tentemos falar o contrário, que vai ter menos conteúdo, vai ser menos conteudista. É uma prova bastante ancorada nas competências e habilidades. Então, se você tivesse no início do ano letivo querendo estudar, como é que eu recomendaria para você? Estude para a prova do Enem com conteúdos a partir das competências e habilidades. Não dá para fazer curso conteudista, tem que fazer curso que puxe isso, né? Eu trabalho assim, a imensa maioria dos professores que trabalham para Enem vão estar baseados nas competências e habilidades, não tem como trabalhar de outra forma. É impossível trabalhar para o Enem sem levar em consideração esses conteúdos que estão nas competências e habilidades. Mas agora que você está próximo ao Enem e você não vai ter tempo de estudar, é uma prova muito mais interpretativa. Né? Se comparada ao segundo domingo, ela é muito mais interpretativa. Por quê? Porque nos textos existe a resposta para muitas das questões. Não é explicitamente, sabe? Não vai estar ali escrito exatamente o que você tem que marcar. Às vezes está. Mas o texto te dá um indicativo, né? Ele te aponta para a resposta. Então, uma situação que muitos alunos fazem, que você pode fazer, é primeiro priorizar o enunciado, lembra? Já falei disso em outro vídeo. O enunciado do Enem é soberano, é ele que manda. A alternativa que melhor responder o enunciado vai ser o gabarito. É isso. Mas o texto, ele te ajuda. Sobre o que esse texto está falando? O texto aponta mais para aquilo ou mais para tal coisa? A alternativa que você está querendo marcar, o texto menciona ela de alguma forma? Não, o texto não fala nada sobre isso. Então ela não é a resposta. Talvez você tenha que saber dessa informação, talvez seja isso que te falta, né? A prova do Enem, ela é elaborada, o guia de elaboração dos itens, ela é elaborada usando esse texto como um texto que ajuda o aluno. A ideia do texto do Enem é que ele seja um texto de apoio. O que é um texto de apoio para fazer a questão? Aquele cara que não sabe, que é o seu caso, pode se apoiar nesse texto para fazer a questão. Então ele ajuda. Nunca é um texto que serve para despistar, por exemplo, talvez você esteja com medo disso. Né? Vai que o texto é um texto de Machado de Assis, tá? E aí ele está cobrando algo sobre Machado de Assis. E aí a questão quer que você saiba uma característica de Machado de Assis, mas o texto dá a entender que é outra coisa para despistar quem vai fazer só com o texto. Nunca vai acontecer isso no Enem. Nunca. Nenhuma questão, nem de linguagens, nem de humanas, nem de natureza, nem de matemática. O texto não pode servir para despistar. Se um elaborador de questão do Enem fizer uma questão do Enem com essa intenção, ele vai ter que refazer a questão trocando o texto de apoio para um texto que faça sentido com aquela questão. Então não tem como isso passar. O texto sempre ajuda de alguma forma. Por isso que você vai gabaritar a prova lendo só o texto? Não vai. Mas você vai acertar muitas questões. Simplesmente se perguntando, tá, mas isso aqui tem a ver com o texto? O texto tem a ver com isso aqui? Está relacionado de alguma forma? Não está relacionado? Volta no texto. Então, claro que você vai começar pelas fáceis, algumas você vai conseguir resolver até sem ler o texto, você vai pular outras, mas cá entre nós, né? O tempo é um grande problema no Enem para quem está estudando muito, tá? É um problemaço, nunca dá tempo de fazer toda a prova. A maioria das pessoas se perde no tempo, falta tempo para responder tudo, por quê? Porque ela estudou bastante, ela está fazendo todas as questões, está dependendo do tempo ali. Você concorda comigo que se você não estudou muito, o tempo para você não vai ser um problema?
Talvez você já tenha feito outro Enem, por exemplo, a prova começou às 1h30, você saiu da prova, sei lá, às 13h30, quando eles liberaram para sair, você não sabia nada, você chutou tudo. Então, como o tempo não vai ser um problema para você, use esse tempo a seu favor. Vai voltar nas questões que você pulou num primeiro momento porque eram difíceis. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso em outro vídeo, mas você tem que pular as questões difíceis, né? A ordem da prova é sempre essa. Quando voltar nas questões difíceis, tenta achar no texto. Cavoca, faz o texto, não lê o texto só lendo, assim, ó. Lê com a caneta preta na mão, que tem que ser preta, né? Não pode ser outra, transparente. Lê com a caneta preta na mão, marcando partes do texto. Ó, eu acho que tá aqui a resposta, ó, então eu vou marcar a alternativa tal. Vai acertar sempre? Não. Às vezes vai ter uma questão mais difícil que exige um raciocínio mais elaborado, que exige um contexto de conteúdo mais elaborado. Mas as outras você vai garantir. Então você consegue acertar mais questões fazendo isso, né? Eu comecei esse curso dizendo que isso poderia levantar o teu número de acertos para talvez uma média de 30 em cada área, conseguir 120, que já dá aprovação em alguns cursos, né? Com muita sorte no dia da prova e muito raciocínio a gente poderia chegar a 140, que dá aprovação em ainda mais cursos se for coerente, né? O que eu acho que vai acontecer? Você não vai fazer equilibrado em todas as áreas. A sua nota do primeiro domingo tem que compensar a do segundo, né? Então, se você quer fazer 120, o normal é as pessoas fazerem não 30 em todas, mas 35 em cada uma do primeiro domingo e 25 em cada uma do segundo domingo, né? Há essa quebra. O número de acertos geralmente é pior no segundo domingo, porque é uma prova menos interpretativa, como a gente vai falar no próximo vídeo. Então, se essa prova é mais interpretativa, e de novo, vamos deixar claro, né? Eu estou falando que para quem vai estudar o ano inteiro, não tem o que estudar de conteúdo, a prova é só interpretação? Não. Se você está aqui nesse vídeo pensando isso, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem vai fazer o Enem este ano e não estudou nada. E não vai dar tempo de fazer nada agora, além de aulões. Ah, vai ver um aulão que outro. Recomendo assistir aulões? Claro. Quanto mais aulões você assistir, melhor. Vai ter aulão gratuito de novo por todo o YouTube nas semanas que antecedem o Enem. Vê o máximo de aulão que você puder. Mas eu estou dizendo que além dos aulões, você tem que ter essa noção. Focar em procurar a resposta nos textos de apoio, sabendo que o texto do Enem nunca vai te induzir ao erro. O texto sempre vai te dar orientações para responder aquilo. Professor, mas então eles meio que estão facilitando para mim? A prova do Enem é diferente de uma prova de vestibular. Uma prova de vestibular tem pegadinhas que induzem ao erro, que testam se o cara realmente estudou. O Enem, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele não foi pensado para ser um vestibular com pegadinhas para fazer você cair. Ele quer que você leia os textos e veja, de novo, se a partir da situação, problema que te foi apresentada, tu consegue chegar numa solução. Não é uma prova com questões para você marcar um X, é uma prova com situações, problema para você marcar uma solução. Então, se você tiver isso em mente, sua nota vai melhorar muito, especialmente em linguagens humanas. A prova de linguagens vai usar como pano de fundo para essas questões aspectos relacionados à linguagem, tecnologia, língua portuguesa, literatura, textos de diferentes gêneros textuais, e a prova de ciências humanas vai usar como pano de fundo para essas questões o contexto histórico, aspectos geográficos, textos de filosofia, e aí tem mais essa dica importante que eu quero dar no final, né? Hoje no Enem, o que é mais difícil na prova de linguagens? Em geral, literatura e artes. O que é mais difícil na prova de humanas? Filosofia. Então, se você tiver com dificuldade de identificar questões mais difíceis para pular, as questões de artes na prova de linguagens, as questões de texto literário, seja poema, trecho de conto, trecho de romance, são geralmente as mais complicadas. E na prova de humanas, assistir filosofia, que tem um filósofo mais desconhecido, que pouca gente conhece, você vai tentar ler o texto, ele é de mais difícil leitura, tendem a ficar entre as mais difíceis. Então, se eu puder uma dica, evite essas e tente começar pelo menos a prova respondendo as demais questões. A prova de linguagens humanas é que você tem mais condições de fazer um bom número de acertos, tendo estudado menos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários para eu saber e pede o que você quer que eu fale no nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre natureza e matemática. Tô aguardando o seu comentário.